Há lugares onde todos estão juntos, mas ninguém realmente se vê. Cadeiras viradas para fora, corações também. Mas Cristo nos chama a virar as cadeiras, a olhar nos olhos, a deixar que o amor dele nos una, acima das diferenças, além das aparências. Porque o amor que vem do céu é o que torna a igreja viva. Não é fácil, mas vale a pena. Viver em comunidade é escolher o outro, mesmo quando é difícil. É abrir a alma, repartir o pão e permanecer juntos. É nessa perseverança que o Espírito se move. O Espírito nos convida a subir, a deixar o lugar do controle e habitar o lugar da presença. Lá em cima há descanso, há paz. Ali a alma respira. Ali somos um só corpo, um só coração. Quando somos um, o mundo vê quem ele é. A presença dele se revela na comunhão dos santos. Entre e veja o que o Espírito está fazendo na igreja. O lugar mais seguro da terra, onde Cristo é revelado na unidade da igreja. Comunhão, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus sobre a sua vida nessa manhã especial que Ele preparou para nós como igreja, nós como família. Desfrutarmos da presença dEle, recebermos a sua palavra, o adorarmos e estarmos juntos, porque não tem coisa melhor, já que estamos no melhor lugar do mundo, no lugar mais seguro da face da terra. Estamos no mês de novembro, é um mês muito especial para mim. É o mês em que eu me casei, então é um mês em que nós relembramos uma data muito especial, um momento muito especial das nossas vidas, eu e a pastora Emília, mas também é o mês de aniversário da Catedral, é o mês de aniversário dessa casa que nos acolhe, que nos recebe com tanto amor, com tanto carinho. E é mês de festa, 26 anos de história. Quantos aqui estão há mais de 5 anos na Catedral? Só para ter uma ideia. Há mais de 10 anos, levanta o braço mais alto aí. 15 anos. Uau! Isso é um bom termômetro. Tem gente que está desde o comecinho, mas tem muita gente nova chegando. Isso é um sinal da graça de Deus, da ação do Espírito Santo em nosso meio. E nesse mês de aniversário, nesse mês de novembro, nós estamos meditando nessa série de mensagens intitulada O Lugar Mais Seguro da Terra, baseado no livro de Larry Crabb. E aqui não é o lugar mais seguro porque as paredes são muito reforçadas, porque a estrutura foi muito bem projetada por pessoas capacitadas e com habilidades técnicas muito bem fundamentadas. Aqui é o lugar mais seguro porque é uma comunidade espiritual, porque é aqui na comunhão dos irmãos onde o Senhor ordena a sua bênção sobre as nossas vidas. É uma comunidade de discípulos de Cristo que vai muito além de um aperto de mão, que normalmente acontece em outros ambientes, como um ambiente acadêmico, como um ambiente profissional, de trabalho, às vezes até no prédio, no lugar onde a gente mora, que a gente cumprimenta o vizinho, vai muito além disso a nossa ligação, a nossa, unidade. É muito mais do que um abraço no final do culto ali, no hall da nossa igreja. E é essa comunidade, é essa unidade, é essa visão em comum que faz desse lugar um lugar espiritual, o lugar mais seguro da terra. E aí, ao longo dessa série de mensagens, na primeira mensagem dessa série, nós vimos a importância de virarmos as cadeiras, de abrirmos os nossos corações uns para os outros, de exercitarmos o dom da confiança. Na segunda mensagem dessa série, nós aprendemos que não é fácil. Realmente tem momentos em que fica um pouco complicado, mas vale a pena no final das contas. É um preço que vale a pena pagar para viver tudo aquilo que Deus tem para a sua igreja. Vale a pena ser família, mesmo com as dificuldades, e principalmente porque, na maioria das vezes, é nas dificuldades que nós vemos a importância da família. É nas dificuldades que nós vemos o quanto nós somos amados, o quanto Deus posiciona pessoas ao nosso redor, em nossas vidas, para demonstrar o cuidado dEle com cada um de nós. E nessa terceira mensagem da série, nós vamos falar sobre os 2 recintos da alma. Recinto eu apelido carinhosamente de quartinho. Os 2 lugares da nossa alma. Nós vamos meditar sobre isso nessa manhã. A nossa mensagem está baseada no texto do Evangelho de Lucas, lido pela ministra Iole, Lucas capítulo 22, dos versículos 7 ao versículo 13. Se você quiser acompanhar, já abra sua Bíblia, já acesse o seu smartphone.
E a grande questão, eu quero iniciar essa mensagem dizendo algo muito óbvio. O mundo em que nós vivemos, a geração em que nós estamos, a sociedade na qual nós estamos inseridos hoje, ela valoriza muito, ela prioriza muito o ter. Se você parar um pouco para refletir hoje, as coisas giram em torno disso. É ter mais qualidade de vida, é ter mais segurança, é ter mais dinheiro na conta, é ter mais seguidores nas redes sociais, é ter mais influência no meio profissional onde você está inserido, mais conforto, mais estabilidade. É quase que uma ditadura do ter, mais e mais e mais e mais, e é como se nunca saciasse, é como se esse desejo por mais nunca, cessasse, nunca pudesse ser satisfeito realmente. É como se fosse um bolso furado, onde cada vez que a gente coloca algo, aquilo nunca fica, e a gente precisa estar colocando cada vez mais. E o problema não reside em ter coisas, ter dinheiro, ter sucesso, ter influência. Não, o problema não é isso. O problema é quando essas coisas nos têm. É quando a ordem natural é invertida. Eu sei que dinheiro é um tema delicado e talvez por conta disso, no meio cristão, no meio evangélico, se tornou um certo tabu. Ter dinheiro está de alguma forma relacionado a pecado. Porque de repente quem tem dinheiro, quem tem algum sucesso no seu empreendimento, é porque cometeu algum ilícito, passou a perna em alguém, fez alguma falcatrua. Mas olha o que a Bíblia diz, 1 Timóteo capítulo 6, verso 10. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então ter as coisas não é um problema. Ter recursos, não. O problema é quando aquilo que Deus coloca em nossas vidas para ser um instrumento, para ser um servo, se torna um senhor. É quando aquilo que Deus coloca em nossas mãos para abençoar se torna o nosso dono. Se torna aquilo que ocupa o lugar de Deus em nossos corações. O texto continua, algumas pessoas por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Na nossa sociedade de hoje isso se reflete, isso se expressa de que forma? Tigrinho. Existem já clínicas especializadas em reabilitação de pessoas viciadas em aposta. O problema é o dinheiro? Não, é a cobiça. É essa busca, achar que vai resolver a vida toda numa aposta ali e acaba muitas vezes colocando em risco todos os recursos da família que foram ali, conquistados com muito esforço, com muito trabalho. Mas o grande problema está na constatação de que, mesmo quando nós conseguimos ter as coisas, algo dentro de nós ainda sente sede. Algo dentro de nós permanece ali, ansiando por algo a mais. Dostoiévski, ele costumava dizer que na alma do homem, no coração do homem, existe um vazio do tamanho de Deus. E é por isso que as coisas dessa terra, as coisas desse mundo, os desejos dos nossos corações não podem ser satisfeitos em outro lugar que não no próprio Deus. E o autor do livro, ele descreve esse conflito entre a necessidade, o desejo, a busca e o anseio do nosso coração e as coisas que nós de fato conquistamos nessa ilustração de 2 recintos na nossa alma. 2 espaços interiores. Um no andar inferior, imagine um térreo, e outro no andar superior, no andar mais elevado. E eles têm as seguintes características. O andar inferior, ele é mobiliado pelo ego. Ele é mobiliado pelo eu. Ele é mobiliado por uma perspectiva e uma postura diante da vida onde a prioridade sou eu, as minhas necessidades, as minhas vontades e os meus gostos. E depois que tudo isso estiver satisfeito e atendido, eu penso no meu próximo. Ele é mobiliado também pelas feridas, pelas marcas que carregamos e pela necessidade de controle, de ter tudo ali milimetricamente planejado, alinhado e acontecendo de acordo com a nossa agenda. O andar inferior também é dominado pela vontade insaciável de ter mais, cada vez mais. E ele é muito barulhento, ele é cheio de vozes. Vozes de cobrança, vozes de comparação, vozes de competição. É um lugar turbulento. Pensa em um lugar bem barulhento. É aquele lugar onde você não consegue fazer uma leitura em paz. É aquele lugar onde você não consegue escutar, muitas vezes, a voz de Deus, porque já está tão caótico. É como uma tempestade no meio do mar, enquanto você está no barquinho, e você não consegue pensar em mais nada, além daquelas ondas querendo lhe naufragar. Mas o andar superior, por outro lado, ele é mobiliado pelo Espírito Santo. E a palavra diz que onde o Espírito Santo há, ali há liberdade.
onde a presença de Deus está estabelecida, ali há paz. Paz que excede todo entendimento. No andar de cima, há realização. Mesmo que nem tudo esteja da forma como eu queria, nem tudo esteja da forma como eu sonhei e planejei, existe contentamento, plenitude e propósito. Não é aquela corrida dos ratos que o pessoal costuma ilustrar, né, de eu vou trabalhar e eu vou ganhar dinheiro, eu vou pagar a fatura do cartão, que, né, eu vou ficar zerado e eu vou gastar mais do cartão e vai gerar outra fatura e eu vou ter que trabalhar de novo para pagar. Não é essa coisa sem sentido nesse mundo, mas é algo que tem propósito. Existe uma razão maior por trás. E o andar de cima também é silencioso. Tudo lá é calmo, como uma brisa suave. E a pergunta que eu quero que você reflita nessa manhã é: em qual dessas duas realidades você está vivendo a sua vida? Em qual desses dois ambientes você tem se conduzido dia após dia? É no andar inferior, nessa busca por atender e satisfazer essas necessidades mais básicas e humanas? Ou talvez não, talvez necessidades supérfluas, que de alguma forma capturam o seu coração e a sua atenção? Ou você tem habitado no andar onde a presença de Deus é a realidade e é o termostato, é o que dá o clima para um ambiente? O andar inferior é nitidamente o lugar onde o homem e a mulher, onde nós tentamos resolver as nossas vidas sem Deus. Quantos aqui já tentaram resolver a vida sem Deus? Deixa eu levantar a mão para ver se lhe dá coragem. Eu já tentei resolver a vida sem Deus. Não por nada, mas, sabe, um pensamento de, eu vou incomodar Deus com isso, nada? Eu vou tentar aqui dar o meu melhor, eu vou estudar mais, eu vou me esforçar mais, eu vou contratar uma mentoria, eu vou procurar ajuda, eu não vou perturbar Deus. Muitas vezes a gente cai nesse engano, a gente cai nesse erro. Quando a pessoa mais interessada em nos ajudar é o próprio Deus, é o próprio Senhor. É quando nós tentamos resolver as coisas na força do nosso próprio braço. O problema é que existem situações que nós conseguimos resolver na força do nosso próprio braço. Mas existem situações que não. E aí quando a gente não consegue, a gente se frustra. A gente se desgasta à toa. A gente se, consume por algo que não vai dar ali um resultado, um fruto e um retorno. E isso nos cansa não apenas fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente. E muitas vezes acaba nos afastando do Senhor, porque fica aquele sentimento de, eita, não consegui sozinho, né? Eu vou pedir ajuda de Deus agora, nada? Ele vai olhar e vai dizer, Pia, só porque não conseguiu sozinho, agora vem me pedir ajuda. Às vezes a gente tem essa ideia deturpada e equivocada do nosso Pai, né? Mas o recinto superior é o cômodo onde o Deus vivo já está habitando, ele já está lá presente, ele está só esperando ser percebido. Ontem a gente foi numa conferência lá no Rio Grande do Norte e uma das pregadoras fez uma dinâmica que eu achei muito interessante, eu queria reproduzir aqui. Não sei se eu vou conseguir fazer da forma que ela fez, mas eu queria que você tapasse os ouvidos agora, pode ser? Tapa os dois ouvidos aí, bota uma pressão. Conseguem me ouvir ainda, falando no microfone? Dá para ouvir? Dá para ouvir? Pode tirar a mão do ouvido. Dá para me ouvir agora? Levanta o braço aí, quem consegue me ouvir. Isso é uma forma de ilustrar que eu estava aqui e eu estava falando com vocês, mas os ouvidos estavam tampados e não era possível ouvir a minha voz mesmo de tão perto. E muitas vezes é assim que acontece em nossas vidas. Deus está ali pertinho, Ele está falando, mas os nossos ouvidos estão tampados. Deus está só esperando ser percebido, está só esperando que nós clamemos pelo nome dEle em nossas vidas. E aí a grande questão que surge nesse cenário é, beleza, pode ser que eu esteja vivendo nesse andar inferior, nesse térreo, onde é essa correria, é essa loucura, onde a vida é uma busca por atender a esses desejos que nunca têm fim. E como é que eu faço para ir para esse andar superior? Como é que eu faço para, girar uma chave, mudar o jogo, mudar o ambiente, viver uma virada em minha vida nesse sentido? E é sobre isso que nós vamos refletir. A chave é que é o Espírito Santo quem nos guia desse andar inferior para um andar superior. No texto que foi lido, acontece algo muito incomum. Um homem carregando o cântaro de água. É o sinal que Jesus dá aos seus discípulos de que eles encontrariam o lugar onde iriam preparar a Santa Ceia, né, a Páscoa. E naquela época, essa atribuição normalmente de carregar os cântaros de água era uma atribuição feminina. Normalmente eram as mulheres quem lidavam com isso. Você lembra lá da mulher no poço? E
essa imagem desse homem carregando o cântaro de água, essa água que representa a vida, é uma ilustração para o Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso guia nessa jornada de mudar de andar. Então, nós vamos refletir sobre isso, nós vamos ouvir a voz de Jesus, e nessa manhã vamos seguir o Espírito Santo rumo ao lugar mais seguro da terra. Mas antes disso, eu queria que você fechasse seus olhos e orasse comigo, para que o Senhor continue falando poderosamente aos nossos corações, para que possamos ouvir claramente a voz dele nessa manhã. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor já tem feito em nosso meio, tudo que o Senhor já tem falado aos nossos corações. O que eu te peço nesse momento é que eu coopere contigo, é que eu seja um instrumento em tuas mãos e não atrapalhe de forma alguma aquilo que o Senhor deseja falar ao coração do teu povo, ao coração dessa família linda, da tua santa igreja nessa manhã. Que o abrir dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam palavras agradáveis na tua presença, porque o Senhor é a nossa rocha, é o nosso Redentor. Amém. Então, alguns direcionamentos para que possamos viver juntos, em unidade, como uma família, essa realidade de lugar mais seguro da terra. Em primeiro lugar, saia do lugar do controle e da ilusão. Porque muitas vezes a gente pensa que tem controle, mas isso é uma ilusão. A gente acha que tem controle até as coisas saírem do nosso controle. A gente acha que tem controle até tudo dar errado. C.S. Lewis, no livro, o Larry Crabb, ele usa uma frase do C.S. Lewis, onde ele diz o seguinte: a vida cristã é diferente. Ela é mais difícil e é mais fácil. Cristo diz: me dê tudo. Eu não quero tanto do seu eu, e tanto do seu dinheiro, e tanto do seu trabalho. Eu quero você. Eu não vim para atormentar o seu eu natural, mas para matá-lo. Nenhuma meia medida é boa. Eu não quero cortar um galho aqui e outro ali. Eu quero derrubar a árvore inteira. Entregue todo o eu natural, todos os desejos que você considera inocentes, bem como aqueles que você considera perversos. Me entregue tudo, e eu lhe darei um novo eu em vez disso. De fato, eu me darei a você. A minha própria vontade se tornará a sua. E isso é muito importante, porque nesse andar inferior nós somos tentados a viver na independência de Deus. Tentamos viver sem depender dele. É o espaço do orgulho, é o espaço da performance. É o espaço onde o ego é o arquiteto e o medo é o design de interiores. O ego, a responsabilidade do eu vou fazer, eu vou conquistar, eu vou seguir. Ele é o arquiteto, é ele quem projeta, é ele quem planeja. Mas o medo é quem vai lá fazer todo o design, quem vai fazer toda a mobília. O medo de fracassar, o medo de dar errado, o medo de não ser suficiente, o medo de não atender às expectativas. No andar inferior, nós buscamos preencher os vazios dos nossos corações com relacionamentos que nos validem, com sucesso profissional que de alguma forma ofusque as nossas falhas e defeitos, com uma religião, sim, que nos mantenha ocupados, que nos mantenha ali ativos de alguma forma, mas que não nos permita ser verdadeiramente transformados. Tudo é sobre funcionar bem, sobre performar bem, é sobre dar conta, é sobre parecer forte. E o autor do livro, ele menciona sobre esses dois recintos que quando nós saímos desse andar superior, quando nós saímos do lugar da presença de Deus, quando nós saímos do lugar da dependência de Deus, nós inevitavelmente entramos nesse andar inferior. Não tem como não estar na dependência de Deus sem estar no andar inferior. Ou a gente está lá dependendo de Deus, ou a gente está vivendo independente dele. Ou a gente está lá confiando, seguindo, ouvindo, ou a gente está tentando na força do nosso braço, tentando mais uma vez resolver as dificuldades da vida. E o autor diz que quando a gente faz isso, a gente vai se tornando cada vez menos substancial. Ele compara com um fantasma. É aquela coisa que até tem uma aparência, mas é vazio. Sabe aqueles desenhos que a gente assistia quando era criança, do fantasma? Né? O personagem ia tocar lá e passava direto. É isso que vai acontecendo, a gente vai se tornando meio vazio. Tem uma aparência, tem uma aparente existência, mas é vazio. Pare para pensar em quantos momentos eu e você organizamos cada detalhe das nossas vidas, mas a gente nunca encontra descanso. Sabe aquela viagem de férias, de descanso que você planejou tanto, e quando chega lá, começa a vir notificação no celular do trabalho, começa a vir, sabe, coisas que deram errado, que saíram do controle, e aquilo que você planejou tanto, você acaba nem desfrutando, você acaba nem aproveitando. A gente está sempre no controle, mas por dentro a gente vive cansado e inseguro, porque a qualquer momento as rédeas podem sair de nossas mãos. Por vezes a gente até ora,
mas as nossas orações acabam sendo mais como listas de pedidos e exigências a Deus do que um encontro com o Pai. E esse é o típico dia a dia do habitante do recinto inferior, do andar de baixo. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, versículo 6, dizendo: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Eu acho muito interessante isso. Ele contrapõe a morte não apenas com vida, mas é vida que tem paz. É vida abundante. Não é qualquer vida, não é aquela vida apressada, aquela vida desgraçada, onde é só aperreio, é só agonia, é só preocupação. Não, é vida e paz. Essa é uma manhã onde Deus ele deseja nos tirar desse andar térreo. Um andar que normalmente a única vista é o muro, é a parede. E deseja nos levar para um andar superior, onde a vista da varanda é privilegiada, e onde corre até um ventinho, para deixar o ambiente mais suave. Então eu queria que você falasse aí para a pessoa que está do seu lado: olha, escute Jesus, e siga o homem do cântaro, siga o Espírito Santo, suba para o andar de cima, largue mão dessa tentativa de controle, entregue o controle para o Senhor. Então essa é a primeira atitude, reconhecer esse andar de baixo e decidir sair desse andar de baixo. Segundo lugar, entre no ambiente da dependência de Deus, o recinto superior da sua alma. O recinto superior é o lugar da presença, é o lugar do repouso, é o lugar da luz, é o lugar da paz. Eu queria que você entendesse isso não só como uma metáfora espiritual, mas como um estado real da alma. O texto que nós lemos no Evangelho de Lucas 22, versos 12 e 13, diz o seguinte: ele os levará a uma sala grande no andar superior, que já estará arrumada. Preparem ali a refeição. E eles foram e encontraram tudo como Jesus havia dito, e ali prepararam a refeição da Páscoa. Então, desse texto nós entendemos que Deus ele é um pai que se importa comigo e com você. Ele prepara ambientes. Não é só um lugar onde você vai conseguir preparar, não. Ele lhe entrega um ambiente preparado. Você crê nisso? Então diga um amém, em nome de Jesus. Ele lhe entrega um ambiente preparado. O problema é que muitas vezes a gente está acostumado a tão pouco, né? É muito uma mentalidade de sobrevivência que a gente vive. De que não, se for só um quartinho tá bom. Não, se só der para pagar essa conta aqui, tá ótimo. Não, se eu conseguir um emprego que pague assim, tá bacana. E muitas vezes Deus tem algo tão melhor preparado para nós. A palavra diz que nenhum olho humano viu, nenhum ouvido ouviu, e nem desceu ao coração dos homens aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Quantos aqui amam ao Senhor? Você ama ao Senhor? Então Deus tem salas grandes e espaçosas preparadas para você. Preparadas para você. Nosso Deus é um Pai que se importa com cada um de nós, que nos leva a lugares mais altos e nos convida a uma mesa preparada. E nessa manhã Deus não apenas está nos tirando de um andar inferior, onde não tem mesa, onde não tem banquete, onde não tem uma vista bacana, onde não tem paz, não tem luz, mas Ele também está nos conduzindo a um andar superior, um andar onde os filhos são chamados à mesa. Amém? No recinto superior a alma vive no recinto inferior a alma vivia em esforço constante, sem paz, sem tranquilidade. Mas no recinto superior, a alma que vivia dessa forma, ela passa a encontrar descanso. E é o que Jesus nos ensina: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Aqui é onde Cristo habita em nós, e quando Ele habita em nós, tudo muda. A dor não some. Não estou prometendo aqui vida sem dificuldade não, tá? Até porque Jesus não diz isso. Mas ela é ressignificada. Lembra que tudo ganha um propósito? Tudo ganha um sentido. E muitas vezes é algo que vai além de nós. É algo que vai além das nossas experiências e necessidades. É algo que em algum momento Deus vai exigir que nós usemos para abençoar a vida de outra pessoa que está passando por uma situação semelhante. Para uma típica pessoa habitante do recinto superior, o nosso trabalho não é idolatria, mas é um lugar também de adoração. No nosso trabalho, sim, onde às vezes tem aquele chefe meio carrancudo, aquele colega fofoqueiro, é um lugar de adoração. E quando nós enchemos aquele ambiente de adoração, a presença de Jesus se torna palpável, se torna, vou inventar aqui a palavra, sentível,
se torna nítida para as pessoas. O dinheiro, ele não é um senhor, mas é um servo. Nós não somos pessoas que buscam ser admiradas e validadas, mas pessoas que passam a buscar uma vida de semelhança com Cristo. Não somos pessoas perfeitas, ainda temos contas a pagar, filhos para cuidar, decisões a tomar, mas tem uma diferença, não vivemos no modo sobrevivência. Nós vivemos respondendo ao Espírito Santo de Deus. Respondendo ao Espírito Santo de Deus. E é por isso que mesmo em meio à dor, existe paz. O apóstolo Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 3, versos 2 e 3, dizendo: mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. Que difícil fazer isso, né, gente? Hoje parece que tudo nos empurra a nos preocupar com as coisas terrenas. É a política, é a economia, é as necessidades de casa, é a despensa que precisa fazer a feira para repor, é as contas que precisa pagar, é uma doença inesperada que surge, e o plano de saúde não quer cobrir. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. A sua vida está guardada com Cristo em Deus. Tudo isso que a gente citou aqui, de conta para pagar, de doença, de aperreio, isso está guardado com Deus. Ele tem o controle. Ele permanece no controle. As pessoas no recinto superior não estão obcecadas em resolver a vida, mas em contemplar o Senhor. Eu brinco com a Emília dizendo, olha, uma meta que eu tenho de vida é não ser o avô que fez alguma besteira e por causa disso a família passa aperto. Quantos aqui tem um negócio desse na família? Um avô que, sei lá, fez alguma besteira e por conta disso a família não tem ali uns terrenos, uns negócios, umas cabeças de gado. Eu brinco com a Emília às vezes dizendo isso. Eu não quero ser o avô que meus netos vão olhar e dizer, rapaz, por que o vovô foi fazer isso? Mas sabe, isso é tão fútil diante das coisas grandiosas e maiores que Deus tem reservado para cada um de nós. Pessoas que vivem nesse recinto superior já encontraram o verdadeiro descanso, pois já entenderam o que o Evangelho de João, capítulo 15, verso 4, ensina. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Falei para a pessoa que está do seu lado, se você subiu, permaneça em Jesus, porque não basta só subir, precisa permanecer. E quando a gente permanece, tem lugar na mesa. Em terceiro e último lugar, não basta identificar o ambiente inferior, não basta subir para um ambiente superior e permanecer lá, existe uma outra missão que é prepare outros para subir também. Ei, a nossa vida com Jesus não é algo autocentrado. Lembra do ego? Não é sobre ego. Existe uma missão que é maior que a nossa vida. E qual é essa missão? Promover encontros. Promover encontros com o Pai. Entre o Pai e os filhos que ainda estão distantes, prepare outros para subir também. Nós vemos no texto do Evangelho que os discípulos, Pedro e João, eles seguiram o homem que estava com o cântaro, que descreve o Espírito Santo conduzindo eles ao andar superior. Lá eles prepararam a ceia, conforme a tradição judaica, e prepararam tudo para que outros subissem e aproveitassem a ceia com Jesus. No lugar mais seguro da terra, para que a gente viva essa realidade plenamente, da igreja ser o lugar mais seguro da terra, a gente precisa ter essa mentalidade de ajudar outras pessoas a subir. Porque o Senhor usou outras pessoas em nossas vidas para nos ajudar a subir. Líderes, pastores, amigos de célula, membros da comunidade espiritual. E quando a gente decide por habitar nesse recinto superior, o Espírito Santo ele não apenas acende uma luz dentro de nós, mas ele nos chama a viver em comunhão. É como se ele apertasse um interruptor assim que nos energiza para levar essa eletricidade para outras pessoas que estão ainda meio desligadas, com a bateria, sabe, viciada. Precisa estar na tomada direto. Ele liga esse interruptor para que a gente ajude outros irmãos a subir não, misericórdia, subir também. O lugar mais seguro da terra é uma comunidade espiritual onde a nossa alma volta a respirar. Sabe aquela sensação de correria, de cansaço, de coisa que sufoca, parece que você não está respirando? Quando a gente vive essa realidade do lugar mais seguro da terra, a gente volta a respirar. Pensa em alguém que te ajudou a subir. Um amigo, uma amiga que não te julgou, mas que te conduziu à presença de Deus. Que no momento de dificuldade foi aquela mão que te sustentou assim para tu nem cair para trás e continuar avançando. O pastor Charles está aqui, ele foi essa pessoa na minha vida. Ele foi essa pessoa na minha vida quando ele era meu pastor de jovens. Muitos momentos, na minha graduação de nutrição, já na reta final, eu disse, pastor, não aguento mais.
Eu nem quero trabalhar com isso, não faz sentido eu estar nessa graduação. Ele fez: Nick, por uma questão de honra. Tu já chegou até aqui, homem. Vai até o final, falta pouquinho. Depois tu procura outra coisa, mas questão de honra. Sabe, a gente precisa ser essas pessoas. Precisamos ser essas pessoas na vida dos nossos irmãos. Tenha pessoas espirituais ao seu redor. Deus usou essa pessoa que você pensou aí como um homem da palavra, o homem do cântaro na sua vida. E nós precisamos nos preparar para sermos homens e mulheres que carregam esse cântaro de água, essa água da vida, para que o Espírito Santo nos use como instrumento na vida dos que estão ao nosso redor. Porque a vida cristã não é sobre o eu, é sobre o nós. Não existe vida cristã sozinho. Nosso bispo costuma dizer, né, que a ovelha que vive isolada vira petisco de lobo. Tem esse perigo. Mas o pior de tudo é que não existe vida cristã sozinho. Nem a oração do Pai Nosso dá para a gente fazer. Porque é no plural, né? Não dá para fazer sozinho. A vida cristã é em comunidade. O autor do livro, ele escreve que a subida, ela não é um evento que aconteceu em um momento da nossa história e parou. Mas ela é um ato diário. É um ato diário. Ele sugere uma prática sobre esses dois recintos da alma humana. Peça diariamente ao Espírito Santo que lhe revele seu novo coração e remova tudo que o impede de liberar o que há lá. Escolha a obediência ao invés do controle. Enquanto o Ministério de Louvor vem aqui à frente, se essa palavra fez sentido para você, eu queria lhe convidar a ficar de pé no seu lugar. Nós vamos ter um tempo de adoração, nós vamos ter um tempo para você refletir sobre isso e colocar diante da presença do Pai. Mas o chamado hoje é para escolher realmente sair desse ambiente de controle, de preocupação, de correria, e ir para um ambiente de obediência, dependência da presença, de paz que há quando estamos em Cristo. O recinto superior é um lugar quieto, onde o ruído do mundo não dita o ritmo, ele não manda. Esse lugar é o lugar mais seguro da terra. Mas para experimentar plenamente essa realidade, nós precisamos lidar da maneira correta com os dois recintos da alma humana. O recinto inferior, onde o homem tenta ser Deus. O recinto superior, que é o lugar onde Deus é tudo em nós. E o caminho da subida, que é o caminho da graça, a escada que o Espírito Santo construiu para cada um de nós, para que nós, a igreja triunfante de Cristo, subamos juntos. Hoje é dia de aceitar a Jesus. Hoje é dia de entregar o controle. Hoje é dia de, soltar aquilo que você está segurando com tanta força que está até machucando suas mãos. Hoje é dia também de se reconciliar com o Senhor. Talvez você esteja ouvindo aqui e você já tem uma história com Cristo. Tem testemunhos anotados no seu caderno de milagres, experiências maravilhosas que nenhuma ciência desse mundo explica. Mas hoje a sua realidade é uma realidade de tentar resolver a vida sem Deus. É uma realidade de apatia, de cansaço, de esforço. Mas hoje você decide se reconciliar com o Senhor Jesus. E além disso, dizer sim para a família de Deus, que é a igreja. Para desfrutar plenamente desse lugar mais seguro do mundo. É dia de decidir sair dos lugares inferiores da sua vida e caminhar sendo guiado pelo Espírito Santo em direção aos andares de cima, com os banquetes preparados que Deus tem para cada um de nós. Faça dessa canção uma oração nesse momento e entregue ao Senhor tudo aquilo que Ele já testificou no seu coração que você precisa entregar.